Jesus Cristo, a todos os remanescentes de Israel, aqui é a irmã Regina, da cidade de Piracicaba. Eu quero dizer que eu sei que esse vídeo vai ter baixíssimas visualizações. Vai ser muito rejeitado esse vídeo. Mas eu não posso ficar apegada às visualizações. Não. Eu tenho que entregar o que Deus ele manda eu entregar. A palavra que Deus me deu está escrita aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 14 e o verso 25. Diz assim: não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Absalão era filho de Davi. Mas Davi, antes de morrer, Davi deu um conselho para o seu filho Salomão. Davi deu um conselho. Davi, ele disse assim, quando Davi percebeu que a hora da sua morte, da sua partida já estava chegando. Davi disse assim para Salomão: meu filho, seja corajoso e seja homem. E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Seja corajoso e seja homem. O último conselho que Davi deu para o seu filho Salomão. O que você, irmã Regina, está querendo dizer? Eu quero dizer sobre Absalão, e depois nós vamos falar sobre esse conselho de Davi. Queridos, fisicamente, Absalão, não tinha defeito nenhum. A Bíblia diz que não tinha, que ele era o homem mais lindo que tinha lá daquele tempo em Israel. Sabe? Absalão era aquele homem que toda mulher desejava ter um homem como Absalão. Quando Absalão passava, né, as pessoas ficavam assim, ó, a boca aberta, tipo, meu Deus, como que pode ter um homem tão lindo como esse? Mas e o que tem, irmã Regina, em ser bonito? Nada. Fisicamente, Absalão não tinha defeito nenhum. O defeito dele, sabe qual era? O defeito de Absalão é que Absalão não tinha caráter. Ele não tinha caráter. Absalão, minha irmã, ele fez de tudo para matar o seu próprio pai Davi. Absalão, ele queria tomar a coroa de Davi. E por que Absalão não conseguiu tomar o lugar de seu pai Davi? Porque Deus não deixou. Deus não deixou. Lembra que lá atrás Deus ungiu Davi? E Deus ungiu Davi para ser rei de Israel? Mas o seu próprio filho começou a ter inveja do pai, querer tomar aquilo que o pai tinha.
querer tomar posse da coroa do pai e da cadeira do pai. E começou a jogar sujo. Começou a jogar baixo. Ele queria tirar a vida do pai. Então, o que eu digo, não adianta a pessoa ser bonita. Tem muitas mulheres lindas, maravilhosas, mas não tem caráter. É tipo de mulher. Ei, é um tipo de mulher, minha querida. Meu querido irmão, tipo de mulher que todo mundo que conhece, olha, diz, coitado desse homem que casar com essa mulher. Coitado. É ele sair para trabalhar e ela colocar outro dentro da casa. Porque ela não tem caráter nenhum. É bonita? É, mas não tem caráter. Jezabel era bonita. Eu não creio que Jezabel era uma mulher feia, era bonita, mas não tinha caráter. Dalila era uma mulher linda, mas, porém, não tinha um pingo de caráter. Então, minha irmã, tem pessoas, tem homens aí que casam porque a mulher é bonita. E aí eu pergunto para você, o que adianta ser linda, maravilhosa, ter um corpo escultural, mas não ter um pingo de caráter, irmã? Absalão, ele era um homem lindo. E a Bíblia diz, desde o alto da sua cabeça até a planta do pé, não tinha defeito. Mas o defeito de Absalão era a falta de caráter. Ele até tentou pegar o lugar do pai, só que Deus não deixou. Deus, de uma forma lá, porque Deus tem as suas formas, Deus, na sua forma, Deus tirou a vida de Absalão. Deus tirou a vida de Absalão. Eu sei, irmã, que é consequência também do pecado de Davi. Quando Davi pecou com Betseba, Deus, através do profeta Natan, diz assim, ei, Davi, a minha espada não sairá mais de dentro da tua casa. E a vida de Davi, a vida pessoal, a vida familiar de Davi, era uma derrota. Se tornou uma derrota. Por quê? Por causa daquele pecado que ele cometeu. Adultério e homicídio. Porque quem provocou a morte de Urias e quem premeditou a morte de Urias foi Davi. Foi Davi, irmã, que planejou. Um homem segundo o coração de Deus. Mas deu brecha para Satanás, Satanás entrou e fez a festa. Davi não vigiou. Mesmo porque, quando ele conheceu Betseba, aonde era que estava o exército de Davi? Estava na guerra. E ele, como rei, ele deveria estar na guerra. Não, ele ficou em casa. Ele ficou descansando. Sabe o que eu aprendo aqui, irmã? Enquanto a gente está descansando, o diabo está trabalhando. Porque se tem um irmão que não tem preguiça e trabalha 24 horas, ele trabalha. Se for possível, irmã, o diabo, irmã, ele trabalha de noite. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. O diabo está trabalhando.
Até quando a gente está dormindo, o diabo está trabalhando. Para encontrar uma brecha, para ele poder entrar e arrebentar com a nossa vida. Davi deveria estar lá na guerra. Mas ficou em casa. E o diabo pegou nele aí. Vou ficar em casa descansando. Hoje não vou para a igreja porque eu vou ficar descansando. E às vezes não vai para a igreja, né? Aí às vezes fica lá no Zap, fala determinadas coisas que não era para falar, mas fala. Aí o diabo pega aquela conversa, distorce tudo. Como diz o outro, irmão, o diabo, irmã, um pé de galinha, com um pé de galinha, ele faz sopa para 3.000 pessoas. Uma gota d'água, irmã, ele faz transformar num balde de água. Você já viu aquele ditado? Tem pessoa que, misericórdia, irmão, por causa de uma gota d'água faz uma tempestade. Pois é, o diabo é assim. Por causa de uma gota d'água, ele faz uma tempestade na minha e na tua vida. É por isso que nós temos que estar vigilantes, irmã. Não é tempo de parar, é tempo de estar na guerra. Que guerra, irmã Regina? Guerra espiritual, orando e jejuando. Por isso que eu estou dizendo que esse vídeo vai ter poucas visualizações. Irmã Regina, e lá? Sobre Davi, irmã Regina. O último conselho, pois é. Davi disse assim para Salomão: filho, seja forte, corajoso e ser homem. O que quer dizer isso, irmã? Salomão, não seja como teu irmão, Absalão. Seu irmão não era homem. Você está entendendo? Seu irmão era um covarde. Ele era tão covarde que tentou tirar a vida do próprio pai. Tentou armar emboscada. Tentou jogar um monte de pessoas contra o seu próprio pai. Então não siga o exemplo de Absalão. Ser homem é assumir as responsabilidades. Quantas pessoas, irmã, quantos homens que é homem, mas não tem caráter. É homem, faz filho, um monte de filho, abandona todos os filhos. Abandona filho. Não quer dar pensão para o filho. Acha que dá R$200. R$200 de pensão tá dando o mundo e o fundo. Me desculpe, irmã. Eu sei que R$200 é dinheiro. Mas peraí, irmã, com R$200 a gente vai à mercearia ou no mercado? Você traz, irmã, 3 sacolinhas de coisa, 3 a 4. E criança bebe leite todo dia. Criança bebe leite todo dia, a criança fica doente. E tem homem que acha, já estou dando R$200, já é muito. É? É muito? Dar R$200 de pensão para o filho é muito. É muito. Mas gastar R$400, R$1.000 em uma noite, bebendo cerveja, não é muito. Além de beber, ainda paga para os amigos.
Aqueles que se diz amigo, né? Aí, isso daí, irmã, é pouquinho. Ui, fichinha. É por isso que eu digo, irmã, existem pessoas que não são dignos de dó. Não tenha dó de um homem que gasta R$ 1.000 numa noite na bebedeira e quer dar R$ 200 pro teu neto ou quer até dar R$ 200 para um filho teu. E que não é só seu, é dele também. Tenha dó não, irmã. Mete-lhe em cana mesmo. Taca no pau. Mas Regina, o que é isso? É, irmã, não tenha dó. Porque se ele não tivesse condição de dar pensão, minha irmã, é uma coisa. Mas quando a pessoa, irmã, tem condição de dar pensão, tem carro, fica rodando de carro o dia inteiro cheio de vagabunda dentro do carro, fica pagando lanche, compra marmita, leva para show, leva para rodeio. Aí, irmã, você vai ter dó de uma praga dessa? Uma praga egípcia? É porque Deus também manda praga. Mandou praga lá para o Egito. Você vai ter dó, irmã? Agora, a gente pode dizer que um homem desse é homem? Cadê o caráter dele de homem? Mulher de verdade tem caráter. Homem de verdade tem caráter. Então, Davi diz assim, Salomão, seja homem. Honra a calça que você veste. Ô Salomão, assuma aquilo que você fala. Assume aquilo que você faz. Um homem assumir, dar pensão, cuidar do filho, irmã, é responsabilidade, é obrigação. Então, o próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, disse para Salomão, seja homem, Salomão, tenha vergonha na tua cara. O Salomão, homem que é homem, tem vergonha na cara, hein? É a palavra que Deus está me dando para me entregar. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Ó Deus, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo, meu Deus, ele venha soprar, Deus. Soprar. Ô, Pai, que o Teu Espírito Santo venha soprar agora, Jesus, esta mensagem. Pai, eu agradeço por cada vida que assistiu esse vídeo. E eu peço, Pai, uma bênção muito especial para todos. Em nome de Jesus. Amém.